São 12h04. O Tribunal Superior Eleitoral cassou ontem o registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos. Na prática, isso significa a perda do mandato, perda inclusive imediata. Pela decisão, os votos recebidos por Deltan serão destinados ao seu partido. Ele perde o mandato, mas os votos serão aproveitados para o Podemos. A decisão foi tomada por unanimidade pela Corte Superior Eleitoral. Todos os ministros seguiram a posição do relator, o ministro Benedito Gonçalves, que considerou que Deltan Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador para evitar uma eventual punição administrativa que poderia torná-lo inelegível, no campo da suposição. O pedido de cassação foi apresentado pelo PT, PCdoB, PV e pelo PMN. Tem um trechinho, da declaração, do momento da decisão proclamada pelo ministro, presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Há alguma divergência? Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. O deputado Deltan Dallagnol saiu bem tarde ontem, inclusive, da Câmara dos Deputados, praticamente de madrugada, seria ali uma espécie de despedida. Ele disse que vai recorrer dessa decisão. E ele disse que o seguinte, a cassação do mandato foi uma canetada e contraria a lei e a justiça. O julgamento foi unânime e, além de anular o registro da candidatura do ex-procurador, também o deixa inelegível por 8 anos. Deltan foi eleito pelo estado do Paraná com mais de 344 mil votos. Foi a maior votação do Paraná. E pela decisão, esses votos, que eram dele, ficam com a legenda, como a gente já colocou. E aí o ex-procurador da Lava Jato afirmou que as vozes dos seus eleitores foram caladas. E ele disse mais, abre aspas, meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a luta pelo meu propósito de vida, de servir a Deus e ao povo brasileiro, foi o que disse Deltan Dallagnol. A defesa de Deltan Dallagnol alegou nesse processo que não haveria justificativa para a cassação do mandato sob a alegação de que ele respondia processo administrativo disciplinar, que aí sim seria uma das condições, para indeferimento, segundo a lei, para indeferimento do registro da candidatura dele. Quando o Deltan Dallagnol se afastou, pediu exoneração do Ministério Público, a própria defesa, inclusive, colocou isso no processo, ele solicitou ao CNJ uma declaração de que ele não respondia processo administrativo disciplinar. Ele tinha respondido a 2 PADs, em 2019, aliás, eu acho que foi até antes, 2008, e os processos estavam arquivados. Um ele foi censurado, parece, recebeu uma advertência, enfim, os 2 processos já estavam arquivados. Agora, em curso, havia abertura de sindicâncias, que são fases de apuração, de investigação, que antecedem processos administrativos. Seriam sindicâncias para apurar se havia algum tipo de irregularidade cometida por Dallagnol, e se a sindicância concluísse que houve algum tipo de irregularidade, aí sim solicitaria, indicaria a abertura de um PAD. Então, mesmo assim, os ministros ontem entenderam que a existência de sindicância, poderia ser comparada já a um PAD e acabaram cassando a candidatura de Dallagnol. Primeiro ponto é que essa questão da quantidade de votos não vale absolutamente nada. Você pode ter 1 milhão, pode ter 10 milhões,
Dilma foi cassada com 50 milhões de votos e isso é assim que funciona. Não é uma questão de ter ou não respeito a quem votou. As pessoas escolhem um candidato e se elas, porventura, no decorrer do seu mandato tiverem algum tipo de problema, não é culpa de quem escolheu. Então essa questão de se colocar o número de votos e como ele coloca, calou a votação, calou essas pessoas que votaram, não tem nada a ver essa situação. O estranho também é Dallagnol agora querer a seriedade de processos, quando na verdade ele foi extremamente corrupto na sua... ofendeu inclusive a sua atuação como representante do Ministério Público. E sobre essa situação, Karina, em relação a esse processo, ontem eu estava vendo e estava realmente achando que teria sido cometida essa injustiça com o deputado Deltan Dallagnol, independente de se gostar ou não dele, da sua atuação no passado ou no presente. Porém, aconteceu um detalhe em relação à lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, que ela foi usada inclusive e comemorada pelo próprio Deltan, na época em que ele e Moro botaram Lula na cadeia, bastante comemorada a lei da ficha limpa, que permitiu realmente que Lula não fosse candidato em 2014, né? Em 18, melhor dizendo, e terminou agora prejudicando o próprio. Porque, na verdade, existe uma emenda do então deputado federal Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, que estabelece justamente esse detalhe aí. É o detalhe de que se você, para fugir de um procedimento que poderá ensejar a sua punição na sua área, você termina aí caindo nesse arcabouço aí da ficha limpa. Mas aí só um detalhe técnico, tá? O que está previsto na lei é que se você pedir exoneração, pedir para sair durante o curso de um processo administrativo disciplinar, que é o PAD, mas já em curso, aí sim, você não pode pedir para não fugir dessa punição. O problema é que não existia processo administrativo disciplinar em curso. Ele sequer tinha sido instaurado, tinha sido aberto. Ainda estava em fase inicial, que é sindicância. Sindicância e processo administrativo disciplinar são coisas diferentes, são coisas separadas. São separadas, mas um pode dar sequência ao outro. Um pode nascer da conclusão do outro. Pode, por isso que é no campo da suposição. Não é suposição, é interpretação. Mas a lei é clara, é processo administrativo disciplinar, não é sindicância. Se fosse assim, seria sindicância e processo administrativo disciplinar. Ou simplesmente abertura de investigação. A lei fala em processo administrativo disciplinar. Ele saiu justamente para evitar que acontecesse esse processo e que pudesse puni-lo. Ele não saiu, além do fato de querer investir na carreira política, porque ele estava fazendo política partidária dentro do Ministério Público, né? Ele saiu para se filiar a um partido para ser candidato e assim o fez. Então a questão é justamente essa. E o que ele fez, né, guardadas as proporções e o contexto e as circunstâncias, vários parlamentares já fizeram. Renan Calheiros foi um que renunciou ao mandato para não ficar inelegível, para parar o processo lá na Câmara. Nesse caso, enquanto não havia realmente essa medida, essa emenda do então deputado Flávio Dino, ele estaria absolutamente inalcançável pela lei da ficha limpa. Mas essa emenda, e aí sim, não é suposição, é interpretação. Ele saiu porque existia sim procedimentos tramitando dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, que certamente pela sua conduta irregular, como assim foi o então juiz Sérgio Moro, ficou comprovado oficialmente através do Supremo Tribunal Federal, uma conduta absolutamente irregular, incompatível com a atividade tanto de juiz, do judiciário, como do Ministério Público, certamente iria acontecer. Então ele apenas fugiu, ele driblou o que iria acontecer mais adiante em relação ao seu processo. E agora, a lei da ficha limpa, que tanto foi comemorada e tanto foi utilizada, né, simplesmente alcança o deputado federal
Deltan Dallagnol. Olha, Túlio, com toda a ressalva que eu tenho, né, a atuação de Deltan Dallagnol, de Sérgio Moro e de alguns integrantes da Lava Jato, porque de fato, né, desde a época que a Operação Lava Jato, né, ganhou ali os holofotes do Brasil, da imprensa nacional, e que Sérgio Moro e Deltan eram endeusados, né, por boa parte da imprensa, cometendo vários excessos, né, decretando prisões preventivas como forma de tortura psicológica para arrancar delações, enfim, tudo isso eu critiquei muito na época, porque eles estavam excedendo, né, o que o devido processo legal, que é que previsto no nosso sistema jurídico, enfim, determina. Enfim, então, muitas críticas à atuação de Deltan Dallagnol. Mas, pelo fato de eu ter criticado Deltan Dallagnol e toda a sua atuação, ou boa parte da sua atuação na Lava Jato, não me faz agora comemorar, né, o que eu estou vendo, que, na minha opinião, é mais uma injustiça do próprio sistema. Então, se excessos foram cometidos por Deltan Dallagnol, por Moro, na época da Lava Jato, a gente não pode agora aplaudir os mesmos excessos de quem agora está no judiciário. Não, eu faço, porque para mim, essa interpretação extensiva de uma sindicância com um PAD para prejudicar Deltan Dallagnol é uma interpretação extensiva que é excessiva. Então, assim, para mim, não justifica a cassação de Dallagnol. Para mim, é a minha opinião. Ana, assim, eu tenho todos os questionamentos a Deltan e a Moro. Eu acho que eles fizeram uma espetacularização da Lava Jato. Também acho. O que colocou em risco todo o trabalho sério de muitos no combate à corrupção. Bateu bola com o Ministério Público e o juiz, ou seja, ambos, um que deveria julgar o parecer do outro, negociava e organizava com o outro. E a lei da ficha limpa ela é muito clara. O que a gente tem que debater é se os processos disciplinares forem arquivados, esses processos teriam, Túlio, nulidade, aí é um debate jurídico. Porque se eles tiverem nulidade, ele estaria apto. Se não tiverem nulidade, não, mesmo mas assim, não tinha processo aberto. Mas se o processo constar na ficha dele, automaticamente a lei da ficha limpa diz que quando ele pedir exoneração, ele está inelegível. Você está confundindo as coisas agora. Agora já é uma discussão mais técnica, porque a lei mas a discussão é técnica, as informações é que ele tinha 15 processos dentro Não, processo ele não tinha nenhum. Ele tinha 0 processos. 0. Ele tinha sindicâncias, que é uma fase pré-processo. Tá? Quando você faz uma denúncia contra um servidor público, dependendo da punição que ele pode receber. Sindicância é processo já. Não, não é, amor. Não é. No direito administrativo, sindicância é uma coisa, processo é outra. E o processo, ele requer uma sindicância anterior, tá? Mas ele ainda não é um processo. Então, o caso do Dallagnol, pegaram uma sindicância, que é uma fase pré-processual, tá? É como se fosse a investigação da Polícia Federal e a denúncia do Ministério Público, que aí sim viram processo na Justiça, tá? Enquanto está na fase de investigação pela polícia, ainda não é processo judicial. Então são coisas separadas. Então pegaram a sindicância de Dallagnol e aplicaram a punição por processo. Todos os ministros do TSE estão errados, só a Ana Karina que está certa. Na verdade... Não, só eu não. Tem muitos juristas que eu li, que eu entendi, né? Que também eu estou aqui me somando a essa linha de pensamento. Mas veja só, o que Deltan, se não houvesse essa emenda, não teria problema nenhum em relação à parte política eleitoral dele, mas aconteceu justamente essa emenda e ele sabia o que estava fazendo. Ele fugiu do processo administrativo que viria na caminhada exatamente das sindicâncias que foram abertas. Então, foi uma jogada. E a emenda deixa bem claro isso, que é justamente esse tipo de punição, insere o camarada na lei da ficha suja ou limpa, justamente porque tinha essa situação, que o camarada fazia isso. Algumas situações hoje no Brasil, em alguns segmentos, por exemplo, esse camarada que está preso agora, o coronel Ailton, foi preso nesse processo, nessa investigação lá da falsificação dos cartões de vacina do presidente da República. O que é que aconteceu com ele? Ele foi expulso
mas é considerado um morto. A mulher, a viúva de morto-vivo, recebe o dinheiro. Então, são formatos. Aqui, nós tivemos desembargadores que foram compulsoriamente para a aposentadoria, mas ficaram como se estivessem fora do processo, mas foram para a aposentadoria como uma punição. Então, são processos que andam, que tramitam. Então, nesse caso dele, realmente, se não houvesse isso da Lava Jato, da emenda de Dino, estaria configurado aí uma absurda interpretação equivocada para prejudicar alguém. Porém, não é isso que acontece, porque os processos existem e ele precisava sair justamente do tribunal, né? Ele precisava sair do Ministério Público por conta também do prazo eleitoral, que ele ia ser candidato, ele precisava do prazo de filiação partidária. Então ele fez tudo de caso pensado, ele saiu justamente para que isso que ele não fosse alcançado, mas terminou agora sendo alcançado. E não faço nenhum tipo de ligação. E por uma lei que ele sempre defendeu, a lei da ficha limpa. Eu não faço nenhuma ligação se ele estava certo ou errado em relação até ao passado dele na questão da Lava Jato. Sabe por quê? Porque as coisas não podem ser feitas nesse link do passado com o presente, porque são coisas absolutamente distintas. Ele foi corrupto, ele ofendeu, ele violou a sua categoria, o seu segmento, né? Ele fez conluio, assim como o juiz Sérgio Moro, né? Que foi também corrupto, tanto quanto Dallagnol. Por falar em Sérgio Moro... Então a questão é justamente essa, não tem nenhum tipo de ligação com o passado. A questão é exatamente de interpretar que ele fugiu para não ser alcançado pela lei da ficha limpa. Será que não tem interpretação do passado? Não é essa a visão de Dallagnol, que falou que está sendo vítima de uma vingança, e o Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, também se pronunciou em relação à cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Foi às redes sociais e publicou o seguinte, coloca aí, produção, pra gente ver a postagem do Sérgio Moro. Ele disse o seguinte: estou estarrecido por ver fora do parlamento uma voz honesta na política, que sempre esteve em busca de melhorias para o povo brasileiro. Perde a política, foi o que disse, e colocou mais: minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil. Cadê a defesa jurídica? Cadê o questionamento da decisão? Não tem, Moro. Cadê o questionamento jurídico do fato? Mas a defesa dele que está fazendo, né? Não, a defesa técnica de Dallagnol. Ele foi juiz federal. Mas agora o maior de todos da justiça brasileira. A postagem ali dele é como político, né? Exatamente, mas não tem valor nenhum. Ele se colocando o Dallagnol como a força da honestidade. São dois desonestos, são dois bandidos, dois ladrões, dois corruptos, são realmente desonestos intelectualmente. Aí ele faz uma defesa como se eles dois fossem os grandes paladinos da moralidade no Brasil. E onde você tirou que Sérgio Moro é corrupto e Dallagnol corrupto? Corruptos foram pela condenados atuação, por corrupção? Pela atuação, todos dois. A corrupção não quer dizer só dinheiro, não. Não, corrupção é dinheiro. Não é só dinheiro. É a corrupção na atuação da sua integridade lá enquanto juiz e enquanto promotor. Ali é abuso de poder, né? Eles excederam, eles desviaram, eles combinaram e tal. Os dois foram desonestos não. diante da sua atividade de fazer tanto um no Ministério Público quanto o outro no Judiciário. São sujos. Ponto, são sujos. Eles não têm moral nenhuma para falar, nem vingança, nem seriedade, nem honestidade. São dois sujos, né, que fizeram o que fizeram e hoje buscam a porta da política justamente porque iriam se prejudicar. Um já foi considerado um juiz parcial e saiu da magistratura para um acordo político para ser indicado o ministro do Supremo. O outro buscou a janela para a política justamente também para tentar fugir de uma situação que agora o judiciário brasileiro, através do TSE, não permitiu que essa fuga dele fosse continuada e conseguiu realmente tomar a providência devida. Bom, se continuar nessa linha, Sérgio Moro já deve estar sem dormir, né? Porque Dallagnol foi o primeiro, provavelmente o próximo é o próprio Sérgio Moro, porque inclusive já tem questionamento, já tem processo na
uma ação do justiça. PL, do Partido Liberal, Tem uma contra ação na Sérgio Moro. justiça já contra Sérgio Moro, falando que ele não prestou contas direito dos recursos Caixa da dois, campanha. Caixa dois. Aí o apontando a PL de possibilidade direita, Caixa o dois. presidente o partido do presidente Jair Bolsonaro, a quem Sérgio Moro defendeu na campanha por tudo o que aconteceu, mas foi lá e defendeu, continua com o processo para pedir a cassação de Moro. Muito provavelmente ele vai ser cassado. Isso, naturalmente, que se tiver consistência no processo. Por exemplo, naquela situação da filiação partidária, ele conseguiu a tempo fazer a mudança para o seu real domicílio. Mas ali estava configurada uma fraude, mais uma do juiz Sérgio Moro, e deixou a mulher lá em São Paulo. Não sei como é que a Justiça Eleitoral de São Paulo estabeleceu que os dois, o casal, um estava com a fraude na apresentação do seu domicílio eleitoral e o outro não. Então ela foi deputada e ele, na verdade, senador pelo Paraná. Então essa situação era frágil do ponto de vista de uma possível cassação. Já o Caixa 2, que ele foi denunciado, aí vamos ver como é que se comporta o processo durante essa tramitação até chegar no TSE. Outras manifestações de políticos da direita em relação à cassação do Deltan Dallagnol. Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, postou o seguinte: mais um absurdo jurídico que só partidários de uma ditadura conseguem defender. E o deputado federal General Girão, aqui do Rio Grande do Norte, também fez uma postagem nas suas redes sociais, né, sobre essa cassação do Deltan Dallagnol, e ele colocou o seguinte: minha solidariedade ao deputado Deltan, cassado pelo TSE em total desrespeito aos mais de 344 mil votos obtidos. Seu único erro, entre aspas, foi trabalhar proativamente para prender bandidos envolvidos na Lava Jato. Deltan, assim como Moro, entrou no radar vingativo do sistema. Engraçado que a vingança é só quando alcança gente que está próximo, que eles veneram. Idolatram. O caso que você citou, Saulo, a sua feliz contribuição aí em relação a esse tema é a mesma coisa agora. A pergunta é a mesma. Por que ambos, os dois defensores de ditadura e de milícia, porque ambos não fizeram a contestação? E não estou falando de fazer um memorial descritivo jurídico, não. A contestação no ponto, no cerne da questão. Ninguém faz defesa, ninguém contesta. Vem colocar o eleitor do Paraná. Na verdade, quem enganou o eleitor do Paraná não foi a Justiça Eleitoral. Quem enganou foi o Deltan Dallagnol. Foi ele que enganou, sabendo o que estava fazendo e que poderia responder mais adiante. Então, não vamos jogar o eleitor como vítima dessa situação da justiça. O eleitor que votou em Deltan, ele é vítima sim, mas vítima da sua própria maracutaia, que tentou realmente driblar, não respeitando o seu próprio eleitorado. Lembrando também que teve fardas diárias, compromissos fictícios. Ele foi condenado pelo TCU a devolver valores. Lembrando de um fundo que eu nunca vi o Ministério Público fazer um fundo filantrópico para ele mesmo foi um absurdo, administrar. Um absurdo. Então, assim, tem toda essa aí ainda contra Deltan. É porque a Vaza Jato... É porque o que eu tenho raiva... Não, Ana, mas é o discurso hipócrita dessa turma, de se achar superior a tudo e a todos. Além do quando discurso... a prática dele não condiz com aquilo que ele está falando. Além do discurso hipócrita dessa turma, né, o discurso de quem endeusava esse povo na época e agora está demonizando. E quem endeusava porque achava que eles estavam prendendo os políticos corruptos, os empresários corruptos e tudo mais, né? Depois que vazou pelos hackers, né? O combinado de Moro e de Deltan Dallagnol, a Vaza Jato mostrou como é que eles agiam, aí a turma, né, que endeusava mudou de lado. E agora... Tá errado isso, E Karine? agora a gente... Não é que tá errado. É que agora a gente está assistindo excessos também por parte de algumas autoridades do judiciário. Aí eu concordo. E quem sabe um dia aparece uma outra Vaza Jato, né? Para mostrar que há também excessos e que as coisas não estão sendo tão corretas. Quem sabe um dia aparece. Porque quem endeusa demais, quem está cometendo excessos, né?
no futuro pode descobrir que as coisas não estavam tão corretas assim. Essa sua esperança catastrófica do judiciário brasileiro certamente não vai acontecer, justamente porque as situações são absolutamente diferentes. O conluio feito por Dallagnol e Sérgio Moro tinha um objetivo específico. A gente só descobriu com a Vaza Jato. Exatamente. Até então o povo estava aplaudindo, pelo menos algumas pessoas. A atuação deles exatamente foi uma farsa. São dois farsantes que ludibriaram a população brasileira, cometeram o grande estelionato com a população brasileira que estava aplaudindo o suposto, que depois viu que não era assim, o suposto combate à corrupção, quando eles eram os grandes corruptos da história. A gente só não pode dizer que não houve corrupção, né? Que eles agiram com excesso, que eles queriam ser os justiceiros do Brasil, passando por cima da lei, do devido processo legal, para punir. Isso aí não tem como a gente dizer que eles não fizeram. Agora, também dizer que não houve corrupção e que a Lava Jato não revelou o maior esquema de corrupção da história desse Brasil, com bilhões, com trilhões de reais desviados, inclusive devolvidos, né, por quem confessou, por quem delatou. Mas é a mesma linha de raciocínio que você está tendo agora. Os fins não justificam os meios. Não Você está criticando agora o judiciário que possíveis excessos que possam. É a mesma coisa. Estou dizendo. Tudo isso foi vinculado a excessos e a quebra da lei. Exatamente. Que eles cometeram. Só estou dizendo que uma coisa, né, não inviabiliza a outra. Eu fico impressionado. Claudinha Dias... Vamos para o intervalo que o nosso produtor Claudinha já está pedindo manda aqui foto. O Claudinha Dias, que é um potiguar que trabalha no Senado Federal, um grande amigo, um beijo para ela. Um beijo, manda Claudinha. Foto o gabinete do senador que ela trabalha é vizinho de Moro. A fila para tirar foto com Moro, como se fosse um semideus. Moro é uma celebridade, não tem como a gente... Ele fez política, né? E ele tem um lado, hoje ele tem um lado. Que há quem goste e quem não goste. Eu não sou fã do Moro, mas tem que respeitar. 12 horas e 31 minutos, intervalo, a gente volta já.